objetivo então da norma NR11, né? Ela trata de normas de segurança, como o próprio texto diz, para a operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas transportadoras. Então tudo que for relativo a esse tipo de operação é contemplado na NR11. É claro, a gente sabe também que alguns equipamentos de movimentação, de transporte, armazenagem, também estão incluídos em outras normas, como NR12 e NR18 principalmente, quando se trata da construção civil. Mas essa, entendo eu, seria a norma específica para esses equipamentos de transporte e no futuro certamente deverá receber uma adição e uma melhoria nesse texto. Bom, o que são então esses equipamentos de movimentação, armazenagem, manuseio e transporte, né? São elevadores de carga, guindastes, montacargas, pontes rolantes, talhas, empilhadeiras, guinchos, esteiras rolantes, transportadores de diferentes tipos. A norma não diz exatamente, né, e até porque hoje nos textos das normas isso acontece, né, de que haja de repente alguma interferência específica na área de manutenção em relação a esses equipamentos. Todavia, a norma fala que eles devem ser calculados e construídos de maneira que ofereçam as necessárias garantias de resistência e segurança. Ou seja, isso pressupõe, claro, desde o início, né, a existência lá na fase de projeto e de montagem, um profissional legalmente habilitado para construir esses equipamentos que fazem esse tipo de operação. Também a norma fala a respeito de manutenção que deve ser dada a esses equipamentos, dizendo que tão somente sejam conservados eles em perfeitas condições de trabalho, ou seja, não se deve descuidar com relação à manutenção desses equipamentos. Se deve realmente, né, trabalhar de forma adequada, mantendo esses equipamentos, de repente fazendo os checklists necessários e trocando as peças que a gente vê mais à frente quando a norma fala na questão de manutenção. Observem, por exemplo, nessas duas figuras que aparecem aí, né, são alguns desses equipamentos que são contemplados pela NR11, como por exemplo o cesto aéreo, né, que hoje substitui muito outro tipo de equipamento e andaimes, né, assim como a plataforma elevatória, facilitando significativamente os trabalhos que devam ser feitos em altura e na manutenção de prédios, na manutenção de linhas ou de trocas de telhado, né, qualquer tipo de atividade que eu possa substituir o andaime de plataforma ou andaime, né, montado com aqueles tubos e tudo mais. Muito bem. Outro tipo de equipamento que a norma contempla é a ponte rolante, né? A ponte rolante que aparece aí nessa figura, né? Inclusive com o operador manuseando a ponte através de um controle, e alguns até possuem controle remoto, e também cabine, como a gente vê nessa figura embaixo à direita. Podemos ter a noção de que a ponte rolante trabalha em 3 dimensões. Como a gente pode ver, existe aí uma dimensão na parte do comprimento do prédio, na largura ela também trabalha nesse sentido, e também na altura, onde o operador tenha que se posicionar em relação à carga, ou a própria carga também seja movimentada nessas 3 dimensões. As talhas também, eu trouxe aí algumas figuras, né, para mostrar a talha, principalmente as talhas de pequeno porte, e que muitas vezes são utilizadas, por exemplo, em oficinas mecânicas e onde se queira movimentar peças mais pesadas, né? Os guinchos também são bastante utilizados, guinchos hoje, inclusive nos postos de trabalho, guinchos de coluna para movimentar peças e alguns tipos de componentes mais pesados. Também trouxe aí uma figura do guincho, esse que é utilizado muitas vezes em elevadores de obras, né, e que necessitam também de cuidados e de manutenção. Depois nós podemos também trazer como equipamentos que estão, digamos assim, à disposição
dos operadores e que também deve obedecer os parâmetros ou os requisitos mínimos trazidos pela NR11, que são as esteiras e outros transportadores. Observem vários tipos de esteiras, né? Algumas Dallas, por exemplo, de 45 graus para carregar e descarregar caminhões, esteiras transportadoras de forma geral que são utilizadas nos processos industriais, esteiras telescópicas, sistemas de rosca transportadora, fechados, abertos, usados muitas vezes em indústrias de alimentos também. Isso tudo também necessita um cuidado em relação à manutenção. Embora a gente saiba que até mesmo esses equipamentos nos últimos tempos foram contemplados pela NR12 na questão de sistemas de transmissão de força e tudo mais. Então uma norma normalmente acaba complementando a outra e é isso que acontece aí. Bom, nessa próxima figura a norma vai falar dos elevadores e montacargas, que muitas vezes são utilizados em pequenos supermercados, alguns tipos de hotéis, hospitais, né, para fazer transporte de produtos ou coisa desse tipo de um andar a outro, né? Então, o que a norma diz a respeito disso? Que esses poços de elevadores e montacargas, eles devem ser cercados solidamente em toda a sua altura, ou seja, evitando que haja o acesso de alguém nessas áreas de aberturas, né? Então elas devem ter essa proteção, exceto as portas e cancelas, que claro são necessárias em pavimentos, mas também se deve sinalizar isso tudo para evitar que hajam acidentes, que existam acidentes nesses locais. Uma coisa que a norma também contempla no seu conteúdo é a respeito dos acessórios desses equipamentos de transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de material. É muito importante que se tenha cuidado com esses acessórios, porque eles são fundamentais na movimentação desses equipamentos, ou seja, no funcionamento. Que tipos de acessórios seriam esses, né? São os cabos de aços, as cordas também que são usadas muitas vezes, né? Cordas de nylon, né? Cordas de sisal, são muito utilizadas também nesses equipamentos. As correntes, as roldanas, os ganchos também, né? Tudo isso deve ser inspecionado com assiduidade, né? Ou seja, a gente tem que ter uma programação de manutenção desses tipos de acessórios para evitar que eles venham trazer algum tipo de comprometimento em relação ao seu funcionamento. E claro, gerando a possibilidade de grande risco de acidentes para quem manuseia esse tipo de equipamento. Então há necessidade de se fazer inspeções frequentes nos cabos de aço, nas roldanas, nesses ganchos, nessas correntes que muitas vezes os elos vão folgando, né, ou vão desgastando, né, e a gente tem que ter um cuidado com relação a isso. Eu sempre estou chamando a atenção para que a gente, quando faça a troca desse tipo de acessório lá no equipamento, que se anote realmente a data dessa troca, que se observe nos contratos com o fornecedor, ou seja, nos documentos fornecidos pelo fornecedor, qual é o número de horas de funcionamento, ou seja, as horas, né, que suportam de repente esses equipamentos durante um determinado tempo. E aí, dentro daquela questão da manutenção, você pode realmente fazer uma manutenção mais adequada, inclusive calculando o número de horas de funcionamento disso para a próxima troca. Então, sempre anotar no sistema de manutenção, né, de verificação de manutenção, para que não se tenha, digamos assim, um comprometimento dessas peças, desses acessórios, durante um longo tempo e daqui a pouco vai redundar em acidente de trabalho. Com relação à carga máxima nesses equipamentos, a norma vai estabelecer também que todo equipamento deverá ter indicado em lugar visível a carga máxima de trabalho permitida. Então, observe nessa figura, por exemplo, a ponte rolante mostrando aí, né, 16 mil quilos ou 16 toneladas. Então, nesses equipamentos é muito importante que a gente tenha sempre essa carga máxima de trabalho visível para que se possa dimensionar realmente e não ultrapassar essa carga que o equipamento foi, para a qual o equipamento foi fabricado. Na questão do transporte de pessoas também, esses equipamentos devem ter condições especiais de segurança, ou seja, todo equipamento que vai transportar pessoas, né, há necessidade de repente de um cuidado maior. Nós não podemos transportar pessoas em qualquer tipo de equipamento de transporte, né, de elevadores, de cargas e tudo mais. Então, equipamento para transporte de carga é para transporte de carga.
equipamento para transporte de pessoas destinado a esse tipo de transporte, então devem ter, né, esses equipamentos condições especiais de segurança, diz a norma NR11. Depois, a respeito desses equipamentos de transporte, vai se falar sobre o operador desses equipamentos, né? Diz a norma assim: os equipamentos de transporte com força motriz própria, o operador deverá receber treinamento específico dado pela empresa que o habilitará nessa função. Ou seja, é necessário que se entenda a grande responsabilidade que tem a empresa em definir quem vai ser ou quem vão ser os operadores, né? Quais vão ser os operadores dos seus equipamentos de transporte e movimentação. Não se pode colocar nenhum tipo de pessoa amadora lidando com esses equipamentos de forma improvisada dentro da empresa, porque a responsabilidade grande é da empresa. Então, esse treinamento específico em operação desse equipamento deve ser dado a essas pessoas que trabalham manuseando esses equipamentos dentro da empresa. Ainda sobre a questão do operador, a norma diz que os operadores desses equipamentos deverão ser habilitados e só poderão dirigir se durante o horário de trabalho portarem um cartão de identificação com o nome e fotografia em lugar visível. Ou seja, eu vou ter que realmente ter um cuidado em relação a esse tipo de operador de equipamento. Também, a respeito desse crachá de identificação, a norma diz que esse cartão tem uma validade de 1 ano, né? E para revalidá-lo, né, é necessário que o operador, o empregado, né, passe por exame de saúde completa por conta do empregador. Então há necessidade também de se cuidar com relação ao seu operador. Porque, né, são muitos equipamentos muitas vezes de grande porte, como pontes rolantes, muitas vezes que têm cabines e que lidam, por exemplo, em siderurgia, onde existe um risco muito grande de acidente, e acidente que pode impactar, de repente, na saúde de vários trabalhadores. Então há necessidade de se ter um cuidado com essa pessoa que opera esse equipamento, que muitas vezes, né, como o próprio acidente de veículo, muitas vezes nas estradas, né, é uma arma, né, o equipamento que está sendo movimentado por esse operador. E isso deve ser entendido dessa forma por parte da empresa também. A próxima lâmina vai falar do sinal sonoro, né? Então diz que os equipamentos de transporte deverão possuir sinal de advertência sonora, e aí também entende-se aquele sinal de ré, que muitas vezes os equipamentos, quando tem um sinal sonoro desses avariado, as empresas deixam, né, às vezes por uma negligência, por algum desleixo, né, de fazer manutenção nesse sinal, que ele é super importante. O equipamento, quando o operador está dando ré, muitas vezes não consegue enxergar quem se movimenta por detrás do equipamento. Então, importante o sinal sonoro. Devem ser permanentemente inspecionadas, né, as peças defeituosas, e essas que apresentem deficiência deverão ser imediatamente substituídas. Ou seja, a norma está dizendo que nada de gambiarra, nada de improviso nessas peças defeituosas que apresentem deficiência. A gente já viu, são equipamentos de porte que muitas vezes movimentam cargas muito pesadas. Você não pode fazer improvisos, né, com roldanas, com ganchos, com cabos de aço, porque isso pode definir grandes acidentes aí, impactando inclusive em mais funcionários acidentados. Na próxima lâmina, a norma vai falar a respeito dos locais fechados, né? Porque muitas vezes a gente tem equipamentos com uma certa emissão de gases tóxicos em função do monóxido de carbono. Então a norma diz que essas emissões de gases deverão ser controladas para evitar concentração no ambiente de trabalho acima dos limites permissíveis. Então a gente tem que adotar alguns procedimentos com relação ao ambiente onde vai acontecer esse transporte e movimentação. E em alguns lugares deve ser proibida a utilização de máquinas movidas a motores de combustão interna, né? A não ser que exista algum tipo de neutralizador, um catalisador, por exemplo, que forneça, ou seja, que retenha, né, esses gases e que se possa trabalhar de forma adequada dentro de alguns pavilhões. Mesmo assim, há necessidade de se fazer medições, muitas vezes, da concentração dentro desses locais. Porque, se houver necessidade, vamos utilizar transportadores a bateria ou
energia elétrica e não, né, através de motor a combustão. Na próxima lâmina, a gente vai ver que a norma contempla também o transporte manual de sacos. Pode ser, inclusive, que as pessoas digam assim, não, mas isso hoje é muito difícil. Não, a gente tem ainda muitas atividades manuais com relação ao transporte de cargas. Tá? Nós temos armazéns, muitas vezes, que têm cargas movimentadas. A própria atividade portuária, muitas vezes, usa os serviços de pessoas, né, que fazem esse transporte de forma, digamos assim, contratações terceirizadas, né? E diz o que a norma? Que toda atividade realizada de maneira contínua ou descontínua, né, é o transporte manual de saco. Essencial esse transporte no qual o peso da carga é suportado integralmente por um só trabalhador, compreendendo também o levantamento e sua deposição. Eu chamo sempre atenção a respeito dessas duas palavras, levantamento da carga e deposição, que é colocar em outro lugar. Talvez dentro do transporte manual, né, de um saco, de repente, ou de um objeto que eu tenho que transportar, a parte mais difícil desse operador manual é quando ele tem que erguer ou levantar essa carga e depois colocar em algum lugar. Porque é onde, mais além do transporte, né, se tem um esforço maior, tanto dos braços quanto das pernas, inclusive impactando diretamente na coluna. Então há necessidade também de treinar sobre a forma correta, né, de levantamento e deposição dessas cargas. Sobre isso ainda a norma fala no limite de transporte, né, que é estabelecido uma distância máxima de 60 metros para transportar manualmente um saco ou um tipo de objeto, né, nesses limites aí. Além disso, diz a norma, é necessário o uso de vagonete que são essas, né, muitas vezes por trilho, né, não é muito comum, muito usual, né, mas às vezes em algumas atividades portuárias pode-se até utilizar. Carrinhos, carretas, carros de mão apropriado ou qualquer tipo de tração mecanizada, eu diria até esteiras transportadoras, muitas vezes são colocadas nesses locais acima de 60 metros para facilitar, né, e para reduzir também esse esforço físico que é feito por esses transportadores manuais. A norma depois, nessa lâmina que eu estou mostrando aí no 11.2.3, vai falar a respeito do uso de pranchas. Eu realmente comento bastante, né, quando a gente vai falar de NR11, que hoje em dia pouca coisa se vê usando pranchas para fazer transporte manual de sacos em vãos, mas tudo bem, está colocada a questão aí. A norma muitas vezes pode daqui a pouco achar algum tipo de coisa, ou os auditores mesmo quando visitam empresas, né, que eu acho bastante difícil, mas ela diz que é proibido o uso de pranchas em vãos superiores a 1 metro, né, talvez em função da resistência dessas pranchas. E as pranchas deverão ter largura mínima de 50 centímetros para evitar que alguém caia transportando alguma coisa manualmente, né. Em caminhão ou vagão, o trabalhador terá o auxílio de um ajudante, ou seja, não se pode trabalhar de forma individual nessas atividades. Depois, na próxima lâmina, se fala de empilhamento, né, onde as pilhas de saco nos armazéns devem ter uma altura máxima, e aí vem a questão da resistência do piso, né, a forma, a resistência dos materiais, a embalagem e a estabilidade baseada na geometria, tipo de amarração e inclinação das pilhas. Bom, resumindo, né, há necessidade sempre da gente observar que tipo de material eu estou movimentando, movimentando e depositando, levantando, qual é a estabilidade que tem isso, né? Então eu sempre falo, para quando a gente está trabalhando nessa norma, que é a necessidade de eu saber direitinho os produtos que eu estou movimentando. Porque é diferente, por exemplo, eu movimentar uma saca de arroz, é diferente eu movimentar um tambor de óleo de 200 litros, é diferente eu movimentar caixas de papelão ondulado, por exemplo, com eletrodomésticos, fogões, geladeiras. Então cada tipo de material, de produto, tem um tipo de amarração, de estabilidade, tem uma geometria específica, e tudo isso deve ser olhado na hora de eu fazer empilhamentos em armazéns, em estocagens, na área de logística. É super importante que se tenha esse cuidado em relação a esses produtos. Depois nós temos o empilhamento mecanizado, onde há normalmente o uso, né, de um processo por empilhamentos usando empilhadeiras, esteiras rolantes, dalas e tudo mais.
Então a norma chama a atenção para que se tenha cuidado com esses equipamentos, né? E que também se façam manutenções frequentes, se observem, por exemplo, a parte de engrenagens, de roletes, que muitas vezes podem ter prendendo mãos de equipamento, de operadores, uniformes de operadores, cabelo, por exemplo. A gente tem muito relato em alguns locais aí, né, de enroscar o cabelo, né, de pessoas que muitas vezes não se dão conta, principalmente mulheres, né, que têm cabelo comprido e que não amarram os cabelos, né, e nós temos vários relatos aí também de perda, né, de couro cabeludo por falta de cuidado no uso próximo a esses equipamentos de transporte aí, como por exemplo as esteiras transportadoras muitas vezes. Depois a norma vai falar alguma coisa a respeito de escada removível, né? Eu só trouxe isso aqui também porque a norma diz que há a possibilidade de usar uma escada removível feita de madeira com alguns detalhes aí a respeito das medidas, né? A largura mínima e tal. E diante disso eu resolvi colocar no desenho para ver como é que ficaria essa escada sugerida pela norma, né? Então tá aí, né? Um modelo de escada de madeira onde eu posso, muitas vezes, chegar próximo ao caminhão para descarregar alguma carga ou, de repente, para carregar alguma carga no caminhão, já que eu não tenha daqui a pouco um equipamento mecanizado para fazer isso. Então a norma dá essa possibilidade também de se construir escadas removíveis. Na questão do armazenamento, a norma ainda vai trazer algumas exigências em relação ao piso dos armazéns, né, onde se depositam esses produtos. É o caso, por exemplo, de algumas empresas de logísticas que devem tomar o cuidado de que o piso seja constituído de material não escorregadio, sem aspereza, que não tranque demais os produtos, muitas vezes dificultando essa movimentação, que deva ser mantido em perfeito estado de conservação, sem buracos, sem protuberâncias maiores que atrapalhem também essas operações, e deve ser evitado o transporte manual de sacos em pisos escorregadios. Cobertura das áreas também, né? A empresa deve providenciar cobertura apropriada para áreas de carga e descarga de sacarias. Eu, inclusive, já visualizei em algumas visitas que fiz a empresas, né, operadores manuseando produtos, descarregando de caminhões ou carregando em caminhões, né, com capas de chuva, mostrando uma grande negligência por parte da empresa em daqui a pouco adotar um procedimento de construir uma área coberta nesses locais que o caminhão pudesse chegar de baixo e facilitasse a descarga ou a carga, né? Porque eu acho muito, digamos assim, muito incipiente, né, a empresa dotar os operadores de capas de chuva em dias como esses, né, principalmente no período de inverno, né, onde a gente tem muitas chuvas, e realmente acho assim uma coisa tão, digamos, primária, né, que deva ser observada. Com relação ainda ao armazenamento de materiais, a norma vai dizer que o peso do material armazenado não deve exceder a capacidade de carga calculada para o piso. A gente tem muitas vezes, né, exemplos aí de paredes que racham, de pisos que têm comprometimento por conta de uma carga excessiva que não foi calculada para aquele tipo de piso. Então também se deve se observar essa questão da construtividade das edificações. O material armazenado não deverá obstruir portas, né, equipamentos de combate a incêndios, extintores ou saídas de emergência. É lógico, né, a gente tem que ter um cuidado nesses armazéns para que não haja essa obstrução, tá? Porque numa hora de emergência, né, o pessoal, de repente, tiver de sair de dentro do prédio, né, imagina as saídas de emergência obstruídas com material armazenado. Os equipamentos de combate a incêndio, extintores, né, muitas vezes estão ali disponíveis para uma emergência, tá? Os hidrantes, por exemplo, né, e mangueiras, tá, não devem ser obstruídos por isso, pelos produtos. O empilhamento deverá ser afastado das estruturas laterais do prédio, a pelo menos 50 centímetros, também evitando o impacto desse peso nas rachaduras das paredes, né? O armazenamento deve obedecer aos requisitos de segurança especiais a cada tipo de material. Aqui é importante, quando se fala requisitos de segurança especiais, porque há materiais que não podem, a gente chama de compatibilidade entre materiais, não podem ser armazenados lado a lado, né? É o caso, por exemplo, de se armazenar ácidos em tambores
ao lado de cloro, por exemplo. A gente sabe que a reação entre ácido e cloro, né, é bastante perigosa. Então, se deve saber realmente quais são os requisitos de segurança de cada um desses materiais que eu estou armazenando. Como é que eu devo saber isso? Pelo próprio fornecedor. O fornecedor tem a obrigação de me dizer qual é a compatibilidade desses produtos para eu colocá-los em um determinado local de armazenamento. Por fim, a norma vai trazer um anexo 1, que é um anexo que entrou posteriormente, depois da norma, que trata das chapas de mármore e granito. Movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de mármore e granito e outras rochas. Esse anexo ele entrou justamente em função da quantidade de acidentes ocorridos nesses locais onde se manuseia esses tipos de produtos com uma dificuldade muito grande de aproximação da mão de obra, né, da aproximação dos operadores. Imagine movimentar chapas de mármore e granito que são pesadas e muitas vezes não tem uma geometria tão adequada para se movimentar. Então, alguns cuidados devem ser tomados em relação a isso. E essa norma hoje, inclusive, ela é aplicável ao caso de vidros e espelhos, que também tem relatos de acidentes em muitos locais do país. Muito bem, essa norma então vai chamar atenção para algumas coisas de características da atividade de mármores e granitos. Por exemplo, nós temos o carro porta-blocos, que está aí a imagem dele, né? É o carro que transporta esses blocos de rocha em direção ao sistema de recorte dessas rochas, né? Depois nós temos aí o carro transportador, que é esse carro onde a rocha vai em cima para ser transportada até o local de corte, né, ou de recorte. Depois nós temos o cavalete triangular, que é o cavalete onde depois de cortadas e fatiadas essas pedras são colocadas em cima, né, para armazenar essas chapas de mármore e granito, né. É uma peça metálica, então em formato triangular, com uma base de apoio usada para armazenagem, né. Posteriormente nós temos aí o cavalete vertical, também o cavalete é um tipo de peça também de um formato de pente, aonde eu vou apoiar também, né, e armazenar essas chapas de mármore já cortadas, né, de granitos e outras rochas. As cintas são super importantes para movimentar isso, aí dá para ver nessa imagem também, né, o operador movimentando essas rochas, usando essas cintas dentro de um equipamento de ponte rolante aí que movimenta, tira do caminhão, coloca no caminhão, facilitando, né, essa movimentação, e o cuidado também que o operador tem de ter, né, em relação a não prender suas mãos quando depositam essas chapas uma em cima da outra, e também não deixar deslizar essas chapas de cima do caminhão, que é o grande fator de acidentes de trabalho. Os fueiros também, né, são conhecidos como peças metálicas em formato de L, e os seus lados encaixados sobre a base do carro porta-bloco garante a estabilidade das chapas durante e após serrada e enquanto as chapas estiverem sobre o carro. É como aquele sistema, né, um sistema de L, né, que a gente usa muitas vezes para empilhar ou para colocar livros, né, em um determinado armário, ou determinada estante. Da mesma forma, as rochas são colocadas, quando serradas, nos fueiros para evitar o deslocamento. Os palitos fazem parte daqueles pentes, né, que a gente viu lá na frente no cavalete vertical, e são eles que separam, né, essas peças aí, essas chapas de mármore, granito e outras rochas. O tear é o equipamento composto por um quadro de lâminas de aço sobre o carro porta-bloco, e é esse equipamento que vai fazer, né, num vai e vem da serra, né, cortar e fazer esses recortes nos blocos de pedra. As ventosas, finalmente, são equipamentos também essenciais para se movimentar essas chapas cortadas depois que passam pelo tear. Isso também é super importante se a gente aplicá-lo na movimentação de vidros e espelhos, né? Nesse caso aqui que a gente está mostrando, são ventosas de grande porte para grandes peças de rochas e outros tipos de
mármores e granitos, né? Mas no caso de vidros e espelhos também a gente tem esses tipos de ventosas. Nesse caso aí são ventosas com sistema de ar comprimido e sistema de vácuo, né? Aliás, não de ar comprimido, mas de vácuo nas empresas de grande porte. Mas também a gente tem nas ferragens e outras casas que vendem equipamentos para esse tipo de trabalho, né? As ventosas manuais, onde eu posso usar para espelhos e vidros muitas vezes. Então há possibilidades de eu equipar o meu operador para evitar que ele manuseie manualmente, né, ou com as mãos, com uma luva de raspa de couro, esses objetos. É mais seguro o uso de ventosas, por isso é sugerido pela NR11 aqui nessa parte final.